Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical, é claro, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje estaremos estudando a quinta lição do nosso terceiro trimestre, classe de jovens, que tem como título Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Na lista dos 12 profetas menores, segundo o cano hebreu, Obadias aparece em quarto lugar em nossas Bíblias. Porém, como veremos, o livro de Obadias, baseado numa cronologia plausível, pode ocupar o nono lugar entre os 12 livros dos profetas menores. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, pois tem apenas 21 versículos. Porém, ele não é o menor livro da Bíblia. Esse título pertence à segunda epístola de João, a qual possui somente 13 versículos. Na dica de hoje, apresentaremos o livro de Obadias e a sua mensagem, esclareceremos os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom e também explicaremos, a partir do exemplo de Edom, como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. Então vamos ao primeiro tópico. Obadias, e o primeiro subtópico, servo do Senhor. Obadias é um nome comum entre os árabes e judeus, cujo significado é servo do Senhor. É um composto de Oved, servo, e Yah, uma forma abreviada do tetagrama YHWH, que significa Jeová. O nome Obadias era extremamente comum na sociedade hebreia do Antigo Testamento. Pouco se sabe sobre esse profeta além do seu nome. Evidentemente, ele não é o Obadias de 1 Reis, capítulo 18, que saiu juntamente com o rei Acabe em busca de água e alimento para os animais. As poucas indicações que temos acerca dele apontam para um homem piedoso que seguia a ortodoxia judaica e era impelido por fervoroso nacionalismo. Ele era sensível à injustiça que seu povo era submetido. Ele encolorizou-se em violenta indignação. Estava inclinado a esperar pela justa retribuição de Deus contra Edom e pelo triunfo do justo. A frequente alusão a Jerusalém, a Judá, a Sião, no texto, sugere que Obadias pertencesse ao Reino do Sul. O valor e a autoridade da mensagem desse livro apoiam-se no fundamento de que o Senhor o falou, e não na fama ou proeminência do mensageiro. Obadias foi escrito para o povo de Judá e fala a respeito dos edomitas, que eram descendentes de Esaú, condenando-os pela sua traição e violência contra o povo de Judá e pela sua arrogância e indiferença para com o povo de Deus. O profeta Obadias foi suscitado com uma mensagem sobre a justiça soberana de Deus, como um intuito de fortalecer a fé enfraquecida do seu povo, pois Edom havia prosperado e Judá havia sido derrotado por ocasião de seu ministério. Vale ressaltarmos também que outros profetas, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel e até mesmo Amós, também anunciaram o juízo sobre Edom. Segundo tópico, sua época. Não podemos afirmar quando o livro de Obadias foi escrito, pois o texto não oferece datas. Apenas apresenta indícios de um momento histórico em que os edomitas regozijaram-se com a invasão de Jerusalém. Obadias não declara quando entregou sua severa denúncia profética. Talvez a chave para encontrarmos uma solução possa encontrar-se no versículo 11. O profeta tem em mente um ataque militar a Jerusalém, do qual os edomitas participaram com prazer. Aparentemente, Obadias profetizou logo após o tal ataque. Durante a época do Antigo Testamento, Jerusalém sofreu, 4 grandes invasões. O primeiro foi de Sisaque, rei do Egito, durante o reinado de Roboão. O segundo ataque sofrido foi dos filisteus e árabes durante o reinado de Jeorão. O terceiro ataque foi de Jeoás, rei de Israel. E o quarto ataque foi de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dentre as 4 datas sugeridas, 2 são mais comuns entre os eruditos. Assim, alguns datam a época do ministério de Obadias em relação à invasão de Judá pelos filisteus e árabes, durante o reinado de Jeorão, do qual presume-se que os edomitas participaram.
Outros, porém, relacionam os eventos que inspiraram essa profecia com as invasões de Judá pelos babilônios, que resultaram, por fim, na sua queda no século 6 a.C. Tanto as escrituras quanto a tradição judaica mencionam explicitamente o envolvimento dos edomitas nessa catástrofe final, e o texto de Obadias parece referir-se mais naturalmente a esse acontecimento diante das mãos dos caldeus. Sendo assim, é provável que Obadias tenha entregado sua mensagem logo em seguida à queda de Jerusalém diante de Nabucodonosor. Portanto, suas profecias se relacionaram com essa ocasião. Terceiro subtópico, sua mensagem. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa de sua hostilidade contra os judeus. O livro de Obadias tem um propósito duplo. Primeiro, delinear o julgamento de Deus sobre Edom, por sua falta de preocupação fraternal para com Judá. E o segundo propósito, apresentar o triunfo final do justo no dia do Senhor. Arrogantemente, os edomitas rejubilaram-se diante das derrotas de Judá, chegando a prestar ajuda aos saqueadores. Eles detinham e maltratavam os judeus que fugiam, ou chegavam mesmo a vendê-los como escravos. Isso foi um ultraje entre aparentados, racial e historicamente falando. Os edomitas eram um povo originário de Esaú, o filho primogênito de Isaac e Rebeca. O nome Esaú significa peludo, pois a Bíblia diz que Esaú era todo revestido de pelo. Mas Esaú também é chamado de Edom, que significa vermelho, por ter ele vendido o direito da sua primogenitura em troca de um pouco de cozido vermelho. Esaú lutou com Jacó ainda no ventre da mãe. A luta e o nascimento de Jacó e Esaú constitui, em última análise, o pano de fundo da profecia que dizia: duas nações há no teu ventre. Seus respectivos descendentes, Israel e Edom, nunca deixaram de ser inimigos. A rivalidade pessoal existente entre os irmãos, de quem descende as nações de Israel e Judá, se transformaram num conflito de dimensões nacionais. A maioria dos estudiosos desse livro divide o livro de Obadias em 4 partes principais. A primeira refere-se à condenação de Edom, a segunda parte, o comportamento de Edom, a terceira parte, o julgamento das nações, e a quarta parte, em que os eruditos dividem o livro de Obadias, refere-se à reconquista da terra prometida. Segundo tópico, o julgamento divino. E o primeiro subtópico temos aí o orgulho. Edom era a nação vizinha a sudeste de Israel, ao sul de Moabe e do Mar Morto. Eles eram descendentes de Esaú, apesar de serem parentes de Israel, comportaram-se como inimigos. Até o 5º século a.C., os edomitas habitavam no sul do Mar Morto, ou ao sul do Mar Morto. A terra de Edom era uma terra montanhosa, dominada por desfiladeiros, e se estendia ao longo das encostas da cadeia montanhosa e rochosa ali do Monte Seir, em direção ao Golfo de Acabá, e chegava quase próximo ali do sul do Mar Morto. A área era repleta de montanhas, que atingiu até cerca de 1.700 metros acima do nível do mar. Também era repleta de rochedos, íngremes, cavernas e penhascos, onde os exércitos podiam se esconder. Portanto, a maior parte da região de Edom era rochosa e alta. Uma série de cidades edomitas, como por exemplo Bósra, Temã, Selá ou Petra, ficava localizada nesses lugares quase inacessíveis. Selá, por exemplo, capital de Edom, situava-se cerca de 80 quilômetros ao sul do Mar Morto, sobre um planalto rochoso de 300 metros acima da paisagem circunvizinha, acessível somente por uma abertura estreitíssima, de uns 3,5 metros de largura. Assim, os edomitas habitavam literalmente nas fendas das rochas, cuja posição era praticamente impenetrável e inconquistável. Por muitas gerações tinham vivido seguros. Nenhum inimigo conseguia entrar pelos caminhos estreitos dos desfiladeiros que conduziam às principais cidades talhadas nas paredes das rochas e das montanhas. Por isso,
Edom era uma fortaleza natural, o que dava a essa nação uma sensação de segurança e autossuficiência, e que produzia também um sentimento falso e orgulhoso de estar seguro. A arrogante nação de Edom tinha ferido Israel com grande frequência e se sentia tomada de alegria quando via algum outro povo ferir Israel. Quando Israel saiu do Egito, Deus instruiu Israel a tratar Edom com bondade. Não obstante, Edom negou ao irmão Jacó, Israel, passagem por suas terras situadas ao sul do Mar Morto. Segundo subtópico, o juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubarem outros povos em momentos de tragédias nacionais. Porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno. A expressão os seus tesouros escondidos, no hebraico, é matzpunav, e é a única ocorrência no Antigo Testamento, e não pode ser adequadamente traduzida devido à sua forma rara e à ausência de outros usos que ajudem a determinar o contexto. Mas o uso dessa expressão no texto serve para dar ideia da dimensão dos espólios praticados em Edom. Os edomitas buscavam abrigos e segurança nas fendas das rochas, por isso, tesouros escondidos, essa expressão, era especialmente apropriada em relação a Edom, onde, devido ao relevo, cidades inteiras podiam ser mantidas em segredo. Os tratados entre as nações, tais como aqueles entre o Egito e o Império Hitita, ou entre os tratados de vassalos do 7º século a.C., do rei assírio Esar-Haddon, funcionavam como pactos de defesa mútua. O rompimento de acordos, quando conveniente ou benéfico para uma das partes, também é bem confirmado no mundo antigo. Por isso, o texto diz que aqueles que conspiram contra Edom são seus cúmplices, seus vizinhos e até mesmo membros de tribos mais afastadas que se beneficiavam da prosperidade de Edom. Assim vemos que Edom é vítima aqui de um completo descumprimento desses acordos. Em Israel havia a lei da respiga. Algum cereal e algumas uvas deviam ser deixadas para os pobres recolherem, a fim de que não morressem de fome. Mas aqueles que atacassem Edom, nem ao menos deixariam algo para ser respigados. Tendo em vista o terreno irregular e o acesso extremamente estreito pelos desfiladeiros, um ataque a Edom, visando a pilhagem, só poderia ser feito durante a noite. Os edomitas mostravam-se confiantes em sua pátria rochosa, nunca antes invadida. Estavam certos de que ali estariam protegidos até da vingança de Deus, profetizada pelo profeta. Mas o profeta Obadias lembra os edomitas que a nação será totalmente devastada. Terceiro subtópico, a maldade. A principal razão para a ira divina derramada sobre Edom era a violência praticada contra o irmão Jacó. A palavra usada aqui, traduzida por violenta, funciona como um termo chocante para enfatizar o grau da violência praticada e para justificar o castigo a ser aplicado a Edom. A expressão por causa da violência feita a teu irmão Jacó faz referência à oposição de Edom, que teve início quando Israel se aproximava da terra prometida e continuou até mesmo a época do profeta Abacuque. Assim, esse dado torna ainda mais chocante e vergonhoso a violência praticada contra um vizinho com quem Edom tinha laços tradicionais de parentesco. Desde os dias da rivalidade entre os dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, seus descendentes viviam em constante hostilidade. A bem da verdade é que os edomitas se opuseram a Saul e foram subjugados por Davi e Salomão. Lutaram também contra Josafá e se rebelaram com sucesso contra Jeorão. Eles voltaram a ser conquistados por Judá sob o comando do rei Amazias, mas recuperaram a liberdade durante o reinado de Acasias. O versículo 11 parece ser uma referência ao papel desempenhado por Edom
quando da conquista babilônica e do cativeiro de Jerusalém, ou seja, de Judá. Os idumeus foram tanto espectadores das brutalidades dos babilônios, como participantes dessas brutalidades, o que representa dupla malignidade. Eles se puseram nas encruzilhadas dos caminhos para matar propositadamente os judeus que tentavam escapar. Eles não queriam que houvesse sobrevivente entre os seus irmãos de Judá, mas se houvesse algum sobrevivente, esse seria reduzido a escravo dos próprios idumeus, pelo que se apossassem de seres humanos, imitando o que faziam os babilônios. Ou então eles capturavam os judeus e os entregavam aos babilônios para aumentar o estoque de escravos dos caldeus. Portanto, a matança e a vergonha serão a retribuição justa pela violência e pelo massacre promovidos por Edom contra o povo de seu próprio irmão. Terceiro tópico, a retribuição divina. E o primeiro subtópico, o dia do Senhor. O profeta anunciou que o dia do Senhor virá sobre todas as nações. Esse dia será contrastante para Edom e Israel. Enquanto um será humilhado e destruído, o outro será restaurado e exaltado. O dia do Senhor aqui representa tanto o dia escatológico quanto o dia da calamidade, quando Edom haveria de receber de volta o que tinha dado, cumprindo assim os requisitos da chamada lei moral da colheita segundo a semeadura. O iminente castigo divino de Edom na história é uma prévia do castigo vindouro de Deus sobre todas as nações que recusarem sujeitar-se à sua soberania. Todos os dias do Senhor são apenas prelúdios do grande período final do julgamento, proeminentemente o dia do Senhor descrito em Apocalipse, que começa com o derramamento dos julgamentos sobre a terra e tem por clímax a volta pessoal de Cristo, a destruição dos inimigos de Deus e o estabelecimento do seu reino. Edom, inicialmente, bebeu para celebrar a queda de Jerusalém e de seus aliados. Assim, vemos que Edom teve um tempo agitado ao invadir o território de Judá e organizar uma festa no Monte Santo, Sião, a fim de celebrar a queda de seu irmão. Por causa dessa festa de vinho, Edom terá de beber da taça da ira de Deus e entrará no esquecimento, e será como se ela nunca tivesse existido. No final, Edom seria juntamente com as nações que participaram da destruição de Jerusalém, forçados a beber perpetuamente do cálice da ira de Deus. Mas uma inversão na situação difícil de Judá, nos versículos 10 e 14, ocorrerá quando o Messias interceder e estabelecer o seu reino milenar e a santidade prevalecer. Aqui, casa de Jacó toma o lugar de Judá, que se tornou a nação de Israel quando o reino do norte, foi destruído pelo cativeiro assírio. Tanto quanto Judá perdeu, será então recuperado. Quando o Messias estabeleceu o seu reino, as fronteiras dos reinos de Davi e Salomão voltarão a ser estendidas de modo a abranger as terras prometidas a Jacó no seu sonho em Betel, que reafirmou a promessa feita por Deus ao patriarca Abraão. Segundo subtópico, a retribuição divina. Os juízos divinos são sempre fundamentados em motivos convincentes. Deus não comete injustiças. A doutrina da retribuição divina é bíblica. A retribuição divina tem a ver com a justiça de Deus, que por sua vez relaciona-se estreitamente com o atributo da santidade divina. Mas a retribuição divina está precisamente relacionada com a sua justiça distributiva, que é a retidão do próprio Deus na execução da lei, e se relaciona com a distribuição de recompensas e punições. Assim, a justiça distributiva de Deus é de duas classes: a justiça remunerativa e a justiça retributiva. A justiça remunerativa se manifesta na distribuição de recompensas,
Já a justiça retributiva se relaciona com a imposição de castigos, ou seja, ela é uma expressão da ira divina. E é esse aspecto da justiça divina que está em pauta aqui no texto. Isso porque a inimizade entre os edomitas e hebreus data desde a época do Êxodo, quando os edomitas proibiram os israelitas de passarem por seu território. Os edomitas ajudaram os cananetas a resistir à conquista dos hebreus. Durante o reinado de Jeurão, os edomitas conquistaram sua independência, porém foram derrotados nos dias do rei Amazias. Revoltaram-se novamente na época de Acás. E esse ciclo de maldade não poderia ficar, sem a justa retribuição. Terceiro subtópico, o rebaixamento de Edom. Obadias nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Suas profecias se cumpriram historicamente. Os edomitas foram como se nunca tivessem sido. O pesado tributo requerido de Edom por Tiglat-Pileser III, rei da Síria, diminuiu sua prosperidade consideravelmente, resultando em um declínio geral do reino, inquieta a aceitação do domínio babilônico no século VII a.C., já no finalzinho do século VII a.C. Os edomitas alienaram-se com Nabucodonosor quando ele derrubou Jerusalém, no sexto século a.C., e se alegraram com a destruição de seu tradicional adversário. Alguns edomitas imediatamente ocuparam o sul de Judá e fizeram de Hebrom a sua capital, assim formando a Idumeia da era pós-exílica. Ao que tudo indica, parece que o mesmo Nabucodonosor que destruiu Jerusalém invadiu a Edom alguns anos mais tarde. Pela época de Obadias, a infiltração dos árabes na direção de Edom já havia começado, mas foi apenas no século V a.C. que a capital caiu em suas mãos, de maneira aqui profetizada. Os nabateus, no século IV a.C., conquistaram a região e fizeram de Petra a sua capital, enquanto alguns edomitas se mudaram para Idumeia, outros aparentemente permaneceram e foram absorvidos pelos árabes nabateus. Bom, durante o período dos Macabeus, Judas Macabeu obteve vitórias sobre os idumeus também. João Hircano, por sua vez, ocupou toda a região, ou a nova região ali da Idumeia, e obrigou o povo a adotar o judaísmo, conforme nos diz Flávio Josefo, historiador do primeiro século. Quando os romanos tomaram a Palestina, os edomitas naturalmente caíram sob sua jurisdição. Antípater, pai de Herodes o Grande, era proveniente da Idumeia e tornou-se governador da Judéia. E seu filho Herodes governou toda a região da Judéia como rei. Após a destruição de Jerusalém pelos romanos, a Idumeia e os idumeus desapareceram da história, deixaram de existir como povo, terminando assim a variada carreira dos edomitas. Assim, a profecia de Obadias se cumpriu. Seu livro confirma de modo categórico o princípio bíblico da retribuição divina. Bom, na dica de hoje, vimos que depois de receber uma visão de Deus, Obadias foi enviado para descrever os crimes dos edomitas e pronunciar destruição total sobre Edom por causa da maneira como havia tratado Israel. Dessa forma, aprendemos que o Deus revelado nas Escrituras não tolera o orgulho e que a falta de compaixão é um grande pecado diante de Deus. Com Edom, aprendemos a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está no alcance de suas mãos e de seu poder. Aprendemos também que não podemos perder a fé na justiça divina. Vivamos, pois, de modo íntegro, confiando em Deus e em sua palavra. E ainda que enfrentemos desventuras, no momento certo o Senhor intervirá para fazer prevalecer a sua justiça. Se por um acaso essas dicas te ajudaram, então compartilhe esses subsídios aos demais professores e alunos da nossa amada e querida EBD. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.